Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estou aqui à margem do rio Jacuí. Você pode observar aqui a minha retaguarda do rio Jacuí. Voltando um pouquinho mais, girando a câmera, você pode observar ali a ponte. Essa ponte ela faz a divisa entre São Jerônimo e também Barão do Triunfo. Quero deixar nesse momento uma mensagem de salvação do coração de Deus para o teu coração. Quando lemos a Bíblia Sagrada no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 22, a Bíblia diz que sobre o seu pescoço pousa a força e na sua presença até a tristeza salta de alegria. Na presença de quem? Na presença de Deus. Na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Você tem se esforçado para estar na presença de Deus? De que forma, Miguel, talvez você me pergunte, de que forma eu tenho que me esforçar para estar na presença de Deus? Em meu lugar, vivendo uma vida de santo temor, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra de Deus e uma vida de uma íntima comunhão com Deus e, acima de tudo, com nossos irmãos. A Bíblia diz seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos disso. Mas quando Jó fala assim, sobre o seu pescoço pousa a força e na sua presença até a tristeza salta de alegria, é a presença de Deus. É muito importante na vida do homem. E você tem que reconhecer isso. Um dia Deus chegou com a pessoa de Abraão no capítulo 17 e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você pode observar que primeiro Deus exigiu que Abraão andasse na sua presença, para depois então alcançar a perfeição. Ela é diferente do pensamento nosso humano. Primeiro você tem que estar na presença de Deus, para depois então você alcançar a perfeição, porque a perfeição só se encontra em Deus. Quando Deus apareceu a Abraão, fazia 13 anos que Deus havia se manifestado à pessoa de Abraão, alguns anos atrás, há 13 anos, e agora Deus aparece a ele, prometendo a ele novamente, ratificando uma promessa que ele já tinha dado a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como a areia que há no mar. Você está vendo o mar aqui à minha retaguarda. Então você pode observar que havia uma promessa muito grande de Deus para a pessoa de Abraão. E 13 anos se passaram e Abraão continuou aguardando a promessa. Mas você observa que agora, com 99, já quase 100 anos, Deus torna a aparecer a Abraão. E nesta vinda que Deus aparece a Abraão, agora Deus trocou o nome de Abraão, trocou o nome de Sara, e Deus agora novamente ratificou a sua promessa, o seu pacto, o concerto. E dentro deste pacto, desta aliança que Deus fez com Abraão, Deus estava exigindo uma condição dele, que seria a circuncisão. Abraão tinha que ser circuncidado, os seus empregados todos teriam que ser circuncidados, e o Isaac, quando nascesse, ao oitavo dia tinha que passar também pela circuncisão. E a Bíblia vem dizer também que nesse período agora foi circuncidado o Ismael, né, que até então não havia passado por essa experiência da circuncisão. O adolescente, possivelmente Ismael, não tinha passado por essa experiência. E Deus agora continua e diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É muito importante você saber o quanto Deus é importante na minha e na tua vida. A gente observa que a pessoa de Moisés, quando ele vinha caminhando naquele deserto, em determinado momento ele disse para Deus: Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés sabia que a presença de Deus faria toda a diferença naquela trajetória. Moisés ia enfrentar um deserto, ele conhecia bastante aquela região, ele ia enfrentar um deserto, nesse deserto ia ter falta de água, ia ter fome, ia ter muita dificuldade. Ele disse: olha, Senhor, se tu não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele sabia da importância da presença de Deus. Você tem valorizado a presença de Deus, você tem feito um esforço para que a presença de Deus continue fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia, porque é muito importante para mim e para você a presença de Deus. E agora Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E o nosso irmão Jó, o grande patriarca Jó, depois de uma longa temporada, de uma experiência que viveu na sua vida com Deus, chega um momento então em que
Deus falando ali com Jó, já havia feito 35 perguntas para Jó. E agora no capítulo número 41, Jó reconhecendo quem era Deus, porque até então Deus conhecia Deus apenas de ouvir falar. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E ele chegou a dizer: eu antes te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te vê. Ou seja, a presença de Deus na vida da pessoa de Jó, ela trouxe esse impacto tão poderoso, que ele chegou a se expressar dessa maneira: sobre o seu pescoço pousa a força, e na sua presença até a tristeza salta de alegria. O salmista no Salmo 100, falando sobre alegria, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria. Você tem se esforçado para servir o Senhor com alegria? Você serve o Senhor simplesmente por obrigação, você serve por devoção? Quem serve a Deus por obrigação, certamente serve a Deus de uma maneira que não seria correta. Mas quando você serve a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, por devoção, significa que é importante a presença de Deus na sua vida. E Deus vem dizer neste momento para você: anda na minha presença e ser perfeito. Talvez Abraão já pensasse na sua cabeça que ele tinha alcançado a posição máxima da sua vida, mas Deus estava exigindo dele: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada também, no Salmo de número 33, o versículo 1 diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união." Só se pode viver em união se você tiver com a presença de Deus na sua vida. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para angústia. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, aquilo que parecia impossível, ele passa a ser mais que possível. Quando lemos o Salmo 126, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, a Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E ali ele começa a dizer a alegria dele de estar com o Senhor e do Senhor fazer parte da sua vida. No livro do Evangelho de São João, capítulo 16, o versículo 20, a Jesus está conversando com os discípulos lá. Ele disse: na verdade, eu vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo estará triste. Mas Jesus continua dizendo: a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está querendo dizer que ele ia ser entregue na mão das principais autoridades, os homens zombar e escarnecer dele, e ele vinha até a morrer. Enquanto isso acontecia, os discípulos estavam tristes, o mundo, a sociedade estaria alegre, mas Jesus está querendo dizer que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ia converter aquela tristeza do discípulo em alegria. É muito importante isso. Quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, o nosso irmão Paulo, ele vem dizer através desta palavra, ele fala: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas têm dinheiro, têm conforto, mas não têm alegria porque falta a presença de Deus na vida desta pessoa. Você tem se esforçado para estar na presença de Deus? Foi isso que Abraão disse. Abraão, quando ouviu aquelas palavras de Deus: anda na minha presença e ser perfeito, nós podemos observar que, em primeiro lugar, você tem que andar na presença de Deus para depois então alcançar a estatura de varão perfeito e poder se portar de uma maneira digna. Minha mensagem nesse momento para você é que Deus possa se particularizar com você, meu irmão, com você, meu amigo, e você que é inscrito nesse canal, compartilhe essa mensagem e vamos evangelizar, vamos proclamar esta mensagem de salvação por meio deste canal. Que Deus e Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.